Assunto aqui para falar sobre saúde ou aplicação de lei sobre saúde. Eu vou falar da lei do rol da ANS, que foi sancionada em setembro do ano passado e que ficou estabelecido que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a servir apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde. Mas, mesmo assim, após quase 8 meses, de sancionada, ainda existem entraves para a efetiva aplicação e fiscalização dessa norma. A gente está aqui com o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa, para falar sobre isso. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Mix. Então, enquanto isso não acontece, enquanto a lei não é efetivamente aplicada e cumprida, pacientes continuam tendo que recorrer à judicialização após a negativa de coberturas pelas operadoras de saúde? É isso que vem acontecendo? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos ouvem. De fato, infelizmente, isso é o que ainda permanece acontecendo. Então, assim, um dos intuitos do parlamento ser ágil no ano passado, no sentido de trazer um fim nessa discussão, porque isso é muito antigo, né? Discutia-se muito se o rol seria exemplificativo ou taxativo, e a lei veio de forma expressa para determinar o que você acabou de mencionar, que o rol passa a ser referência básica, ou seja, não é a totalidade da cobertura que consta ali. Então, havendo prescrição médica, havendo fundamentação científica e todo o respaldo por trás daquela prescrição, deve sim haver a cobertura por parte da operadora. Infelizmente, as operadoras insistem ainda em não cumprir o regramento e, infelizmente, o que resta para o consumidor é buscar, mais uma vez, o Poder Judiciário tentando dirimir isso lá na Justiça. Como é que está, no caso, o fator tempo, doutor Juliano? Porque a gente sabe que algumas doenças, né, elas não podem ter o tratamento interrompido e outras, por sua vez, precisam de agilidade para o início desse tratamento. Vou dar aqui um exemplo, alguém que está aí descobre agora um diagnóstico e o médico diz, olha, no final de semana já tem que começar a aplicação de algum produto, alguma medicação um pouco mais cara. E aí a família, o paciente recebe a informação de que o plano está colocando essa resistência e vai ter que recorrer à justiça. Vai ser o plantonista que vai dar esse despacho? Como é que está a agilidade do Poder Judiciário para atender essas demandas? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja, de fato é assim que acontece. Por isso que não há, veja, outra saída para o paciente a não ser recorrer ao Judiciário. Porque se ele for esperar administrativamente todo aquele período para poder pedir uma reconsideração daquela negativa que houve por parte da operadora. Ou seja, o tratamento já não foi iniciado e o paciente pode pagar um preço alto por isso, a depender da patologia que ele tenha sido acometido. Então, o que resta realmente é buscar o Poder Judiciário, porque o Judiciário é muito ágil nessa análise inicial. Então, casos urgentes, né, é analisado por meio de liminar. Então, não se discute ali naquele momento o mérito em si da demanda, mas sim o caso concreto dos indícios de veracidade daquele caso concreto e o risco para aquele paciente em relação ao tempo. Então, o judiciário é muito ágil, realmente. A gente geralmente tem uma média aí de, no máximo, 1 a 2 semanas, em regra, a liminar já sendo indeferida ou não. Então, o paciente não fica desassistido. O que se questiona dentro desse contexto é a questão da manutenção da judicialização da saúde, né? Eu entendo. Se quer reduzir isso e não se consegue, porque por mais que se traga, inclusive lei expressamente, as empresas não cumprem, então não resta outra saída a não ser buscar o Poder Judiciário. Thaís, me permita, eu vou criar mais uma situação hipotética para o doutor Juliano, porque talvez seja a realidade de uma parte de quem está nos ouvindo. Se esse paciente já estiver internado, qual é a situação? Ele permanece internado ou pode haver o constrangimento, a depender da condição clínica dele, de ser mandado para casa até que se resolva judicialmente ou administrativamente, que foi um exemplo que o senhor falou aqui também, para ter continuidade do tratamento? Não, aí nesse caso, de um caso mais drástico, assim, em hipótese alguma, esse paciente poderá ser removido da unidade hospitalar. Veja, o paciente contratou um plano de saúde hoje, tem todo aquele período de carência que ele tem que cumprir. Urgência e emergência são 24 horas. Então, ultrapassou o lapso temporal de 24 horas, ele tem que ser atendido. Então, não existe hipótese alguma. Nós temos assistido muitos casos agora recentes de rescisões unilaterais. As operadoras vêm encontrando esse tipo de ferramenta. Há a possibilidade naqueles planos coletivos e empresariais, de fato, esse tipo de previsão de rescisão unilateral de qualquer das partes, mas muitas vezes parte da operadora. E
aquele paciente que está em curso de um tratamento, em hipótese alguma, ele pode ficar desassistido. Isso reiteradamente vem sendo analisado pelo Poder Judiciário, pelos tribunais superiores, inclusive, e não se permite, em hipótese alguma, que um paciente, especialmente se ele for acometido por uma patologia mais grave, que ele fique desassistido. Então, em relação àquele paciente específico, mantém-se todo o tratamento e toda a assistência, independente do cancelamento do plano. Vamos trazer aqui a atualização para você, que entrou agora no Jornal da Mix. Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa. Estamos falando da lei do rol da ANS, o que, segundo a norma, tratamentos, terapias e medicamentos prescritos por médicos ou dentistas que não estejam no rol da ANS devem ser cobertos e autorizados pelos planos de saúde, desde que exista, obviamente, a comprovação científica para o uso desses medicamentos e dessas terapias prescritas. A minha pergunta é, o que dizem as operadoras a respeito disso? Elas relatam o risco financeiro, da saúde financeira das empresas? E a gente sabe também, doutor Juliano, que quando não existe punição nem fiscalização, a coisa fica difícil de andar. De quem é a competência para isso? É da ANS? Exato, a agência é a agência reguladora do país desse mercado, então ela deve não só tratar da questão do reajuste anual dos planos individuais e familiar, como também fiscalizar a atuação dessas empresas. Isso está lá na lei que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar no ano 2000. E a agência, por meio de nota, numa matéria que saiu na imprensa ontem, inclusive, diz que essa lei nova de 2022 ela não trouxe a previsão expressa de que ela deveria fiscalizar o cumprimento dessa lei que versa sobre o rol. Óbvio, né, que não precisaria trazer de forma expressa, porque a lei que criou a ANS, no artigo que trata das suas competências, ela já trata da questão da fiscalização. Então, ou seja, a ANS, a meu ver, está sendo omissa nesse sentido, né? Infelizmente, aquilo que surge no nosso país para muitas vezes resguardar o direito dos consumidores termina muitas vezes atendendo aos interesses corporativos e o consumidor tem uma via crucis, na realidade. Essa é o que acontece na prática para poder ser assistido lá na ponta. E em alguns casos, né, para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, estamos aqui com o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito médico. Doutor Juliano, em alguns casos, depois de uma vida inteira, né, de contribuição, muitas vezes ali o trabalhador, né, tem o plano desde o período que estava em atividade, se prolonga com ele no momento de maior tranquilidade, que é o da aposentadoria, e vai lá enfrentar essa última luta depois de ter pago tanto em relação à empresa para ter aquela proteção. E a minha provocação é nesse sentido. No caso de uma ruptura unilateral ou de algo, né, contrário da empresa em relação ao paciente, há brecha na lei para que o paciente possa entrar contra o plano e requerer tudo que ele pagou ao longo dos anos anteriores? Excelente pergunta, Marcos. Veja, na realidade eu diria que não é nem que há brecha na lei, há exigência na lei para que a operadora, em determinados casos, não atue desta forma. Por exemplo, se a gente estiver tratando de um plano individual e familiar, é vedado pela legislação essa rescisão unilateral sem, ao menos, notificar esse consumidor. Qual é a possibilidade que ela tem de rescindir num caso desse? Se ela comprovar fraude por parte do beneficiário ou se ele estiver inadimplente por um período superior a 60 dias dentro de um lapso de tempo de 12 meses, sucessivos ou não. Ainda assim, no 50º dia, isso está expresso na Lei 9656, que trata dos planos de saúde, no 50º dia ela tem obrigação de notificar esse consumidor, oportunizando que ele regularize de repente a sua situação. Então é muito cômodo simplesmente, e acontece muito infelizmente na prática, esperar o consumidor ultrapassar aquele tempo e rescindir unilateralmente o seu plano. Então isso é vedado. Nos planos coletivos, como eu falei, existe a previsão e há uma igualdade por se tratar de duas pessoas jurídicas e de haver essa possibilidade. Mesmo assim, alguns contratos também estão passando a prever essa obrigatoriedade de notificação e, como nós falamos, aqueles casos excepcionais, ou seja, que o paciente está em tratamento, acometido por uma doença grave, no curso ali, tem paciente que muitas vezes acabou de ser submetido a um procedimento cirúrgico e tem outras etapas a serem seguidas daquele tratamento. Ele não pode ficar desassistido de forma abrupta. Então o Poder Judiciário vem resguardando e é importantíssimo, eu diria aqui, que essas pessoas automaticamente, ao se deparar com uma situação dessa, entrem em contato com a operadora pedindo esclarecimentos por escrito. A operadora tem dever
de manifestar isso por e-mail, qualquer forma que o paciente tenha de registro, e entre em contato com a própria ANS, abrindo uma reclamação. Esse canal funciona muitíssimo e isso servirá, inclusive, de fundamento, de estrutura para um pedido, de repente, junto ao Poder Judiciário logo em sequência. Muito bom. A gente volta a esse tema, tá? Com outras frentes, né? Porque, na verdade, não se esgota. O Dr. Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, hoje falando aí sobre a lei do rol da ANS e alguns entraves que ainda dificultam a efetiva aplicação aqui dessa nova norma. A gente voltará em outra oportunidade a esse tema aqui no Jornal da Mix. Até um próximo encontro, Dr. Juliano. Eu que agradeço. Bom dia para todos.